Se você soubesse o que eu vivi, não acreditaria. Porque quando eu conto, as pessoas olham para mim e dizem: mas você parece tão forte, tão inteligente. Como você deixou isso acontecer? E essa é a pergunta que me destruiu por anos. Como eu deixei? Meu nome é Júlia, tenho 29 anos, e eu passei 4 anos da minha vida acreditando que estava sendo amada, quando na verdade eu estava sendo apagada. Conheci o Rafael num evento de trabalho. Eu era advogada júnior, ele era empresário, 38 anos, bem-sucedido, seguro de si. Ele se aproximou de mim com aquele sorriso confiante e disse: você é a pessoa mais interessante desta sala. Ninguém nunca tinha me dito isso. Comecei a namorar ele 3 semanas depois. E foi avassalador. Ele me levava para jantares caros, viagens de fim de semana. Me apresentava como a mulher da minha vida para os amigos dele. Eu me sentia especial, mas tinha algo que eu não percebi no começo. Rafael nunca perguntava sobre o meu dia, sobre os meus casos no escritório, sobre os meus sonhos. Ele falava e eu escutava. E quando eu tentava falar, ele mudava de assunto. Ou olhava para o celular. Ou simplesmente me cortava no meio da frase. Amor, isso é muito técnico, você está me entediando. Júlia, ninguém quer saber dos seus processinhos. Eu comecei a falar menos, achando que eu era chata mesmo, que meu trabalho não era tão importante quanto o dele. Depois de 1 ano juntos, ele sugeriu que eu me mudasse para o apartamento dele. Faz sentido, né? A gente já passa todos os dias juntos. E o seu AP é tão pequenininho, o apartamento dele era enorme. Cobertura em bairro nobre, vista linda, tudo impecável. Eu achei que era um passo importante no relacionamento. Não percebi que era uma armadilha. Nos primeiros meses morando juntos, Rafael começou a controlar pequenas coisas. A temperatura do ar-condicionado, o que tinha na geladeira, qual programa a gente assistia. Deixa que eu escolho, amor. Você sempre escolhe coisas muito depressivas. Ele decidia para onde a gente ia no fim de semana. Que restaurante, que amigos visitar. Sempre os amigos dele. Nunca os meus. Seus amigos são muito diferentes de nós, Júlia. Eles não entendem o nosso estilo de vida. Eu comecei a me afastar das minhas amigas, da minha família, porque toda vez que eu marcava algo com eles, Rafael tinha um jantar de negócios, uma viagem surpresa, algo que não dava para desmarcar. E eu sempre cancelava meus planos, porque eu não queria ser egoísta, não queria ser a namorada chata que só pensa nela. Depois de 2 anos, eu mal tinha vida própria. Meu trabalho era a única coisa que ainda era minha. Mas até isso Rafael começou a atacar. Você trabalha demais, Júlia. Você tá sempre estressada. Isso não faz bem pra gente. Será que vale a pena todo esse sacrifício por um salário mediocre? Você não precisa trabalhar tanto. Eu ganho o suficiente para nós dois. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a duvidar da minha própria competência. Comecei a achar que eu realmente era só uma advogada medíocre, que meu trabalho não importava, que eu estava me matando por nada. Pedi demissão. Rafael ficou radiante. Finalmente você vai ter tempo para cuidar de você, de nós. Você vai ver como vai ser melhor. No começo, eu tentei aproveitar. Fazia yoga, lia, cozinhava. Mas aos poucos, eu percebi algo terrível. Eu não tinha mais identidade. Eu era só a namorada do Rafael. A mulher que morava na casa dele, que usava o cartão de crédito dele, que dependia dele para tudo. E ele adorava isso. Ele começou a me tratar como uma criança. Tomava decisões por mim. Escolhia minha roupa quando a gente saía. Dizia o que eu deveria comer porque estava engordando um pouco. Júlia, você não precisa dessa sobremesa. Esse vestido não tá te caindo bem. Põe o azul que eu gosto. E o pior, ele controlava meu tempo. Onde você foi hoje? Com quem você falou? Por que você demorou tanto no mercado? Ele checava meu celular, lia minhas mensagens, olhava meu histórico de ligações, e quando eu questionava ele dizia: casais que se amam não têm segredos. Júlia, ou você está escondendo algo de mim? Eu me sentia sufocada, mas também me sentia culpada por me sentir assim. Ele me ama. Ele só quer me proteger. Ele só se preocupa comigo. Essa era a mentira que eu repetia para mim mesma todos os dias. Teve uma noite que minha mãe me ligou, estava doente.
precisava que eu fosse passar uns dias com ela. Eu contei para o Rafael. Ele suspirou. Aquele suspiro longo e irritado. Sua mãe sempre faz isso, Júlia. Sempre inventa alguma coisa para te chamar. Ela não aceita que você cresceu, mas ela está realmente doente. E eu? Não importo. Eu tenho aquele evento importante na sexta. Você prometeu que ia comigo. Eu não fui ver minha mãe. E 2 dias depois, minha irmã me ligou furiosa. Júlia, o que está acontecendo com você? A mãe está no hospital e você nem apareceu. Eu comecei a chorar e desligou na minha cara. Rafael estava ao lado. Não me abraçou. Não me consolou. Só disse: sua família é muito dramática. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em como eu tinha chegado ali, como eu tinha me tornado essa pessoa. Eu que sempre fui independente, que lutei tanto para me formar, que construí minha carreira. Como eu deixei um homem me reduzir a nada. Comecei a ter crises de ansiedade. Acordava no meio da noite sem conseguir respirar. Chorava trancada no banheiro. Rafael percebeu. E sabia o que ele fez? Marcou uma consulta com um psiquiatra. Sem me perguntar. Você precisa de ajuda, Júlia. Você não tá bem. O médico me receitou antidepressivos. E Rafael fazia questão de me dar os comprimidos todos os dias, como se eu fosse incapaz de me medicar sozinha. Tomou seu remedinho hoje? Como se eu fosse uma criança problemática. Passei 6 meses tomando medicação. 6 meses num estado de letargia. 6 meses me sentindo um fantasma dentro da minha própria vida. Até que um dia eu esqueci de tomar o remédio. E sabe o que aconteceu? Pela primeira vez em meses eu consegui pensar com clareza. E o que eu vi me apavorou. Eu vi uma mulher vazia, sem sonhos, sem voz, sem vida. Eu vi uma prisioneira dentro de uma gaiola dourada. Naquela tarde, eu peguei meu notebook velho. Tinha meses que eu não abria e comecei a procurar apartamentos para alugar. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um ataque, porque pela primeira vez em anos, eu estava fazendo algo por mim, sem pedir permissão, sem pedir aprovação. Encontrei um apartamento pequeno, bem pequeno, num bairro simples, mas era o que eu podia pagar com as economias que ainda me restavam. Aluguei sem ver pessoalmente, paguei o primeiro mês, recebi as chaves e durante 2 semanas eu planejei minha saída. Era como planejar uma fuga, porque era exatamente isso que era. Numa quinta-feira de tarde, quando Rafael estava numa reunião, eu peguei minhas coisas, só o essencial, roupas, documentos, meu notebook. Deixei a chave do apartamento dele em cima da mesa, com um bilhete de 3 palavras. Eu preciso ir. E fui. Quando cheguei no meu apartamento novo, eu me tranquei lá dentro e desabei. Chorei por horas. Chorei de medo, de alívio, de vergonha, de liberdade. Rafael me ligou 17 vezes naquela noite. Mandou 43 mensagens. Você enlouqueceu? Volta para casa agora. A gente precisa conversar. Você precisa de mim. Eu bloqueei o número dele. E naquele momento, tremendo de medo e de frio naquele apartamento vazio, eu senti algo que eu não sentia há anos. Eu me senti dona de mim mesma. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu não tinha trabalho, não tinha dinheiro, quase não tinha móveis. Dormi no chão por 3 semanas até conseguir comprar um colchão usado. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca dormi tão bem. Porque, pela primeira vez em 4 anos, eu não precisava pedir permissão para existir. Voltei a estudar para concursos, fiz bicos como consultora, freelancer, reconstruí minha rede de contatos e 6 meses depois passei num concurso público, Defensoria Pública. Quando recebi o resultado, eu chorei tanto que meus vizinhos bateram na porta, achando que tinha acontecido algo. Tinha acontecido, sim, eu tinha renascido. Hoje, 3 anos depois, eu sou uma das advogadas mais requisitadas da Defensoria. Atendo mulheres em situações de violência doméstica. Mulheres que, como eu, foram quebradas por dentro sem que ninguém visse. E toda vez que eu ouço uma história parecida com a minha, eu seguro a mão dela e digo: você não é louca, você não é fraca. E sim, você consegue viver sem ele. Minha vingança não foi destruir
o Rafael, foi me reconstruir, foi provar para mim mesma que eu era capaz, foi voltar a ser Júlia. Só que agora, uma versão de mim que ninguém consegue apagar. Se você está ouvindo isso agora e reconhece sua história na minha, eu preciso te dizer: sair é possível. Reconstruir é possível. Viver de verdade é possível. Não vai ser fácil. Vai doer. Você vai ter medo. Você vai duvidar de si mesma. Mas do outro lado existe você, a versão real, a que foi escondida, a que merece ser livre. Me diz, de que cidade você está me ouvindo agora? Deixa aqui nos comentários. Cada mensagem me mostra que essa dor não é só minha, que nós não estamos sozinhas. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, porque aqui tem mais histórias assim. Histórias de mulheres reais que sobreviveram e venceram. Curte esse vídeo, compartilha, porque talvez outra mulher precise ouvir exatamente isso hoje. Aqui, nenhuma mulher fica para trás. Aqui, a dor vira propósito. Eu sobrevivi ao homem que tentou me apagar. E hoje, eu brilho mais forte do que nunca,